Oi, tô aqui de novo. Eu vim gravar a terceira parte, falar para vocês a terceira parte da vida de Davi. A primeira parte que eu contei foi a batalha contra Golias. A segunda foi sobre como ele foi ungido. E agora a terceira, gente, é sobre o reinado dele, que durou vários anos. Essa parte do reinado de Davi tá lá em 2 Samuel. É descrito todo o reinado dele. Gente, ele teve tanto erro, ele fez tanta coisa errada. Davi, ele, para vocês terem uma ideia, ele cometeu adultério, ele se envolveu com uma mulher casada, que era Batseba, ele engravidou essa mulher, e aí, para diminuir o problema, ele pegou o marido dessa mulher e mandou para a guerra lá na frente de batalha, mandou o homem para morrer. Então, além de cometer o adultério, ele ainda sujou as mãos de sangue, não diretamente, mas indiretamente, botando o cara lá para morrer. Falou, bota ele na linha de frente, porque para ver se eu consigo dar uma limpada na barra aqui. Então ele fez essas coisas dentro da casa de Davi. Ele não tomou atitudes que ele precisava ter tomado. Para vocês terem uma ideia, olha quanta coisa errada. Davi era um homem tão bom, que amava tanto a Deus, tão temente a Deus, mas dentro da sua casa, um dos filhos estuprou a própria irmã. Ele não fez nada, não tomou nenhuma atitude. Aí um outro irmão, para honrar a irmã, matou esse irmão. Também ele não fez nada, gente. Então, assim, foi uma sucessão de coisas erradas durante a vida de Davi. Mas ele era um bom rei, mas dentro da sua casa, a sua vida era uma bagunça. E ele sempre se arrependia. E por que Deus falava isso? Que Davi era um homem segundo o seu coração. Porque o arrependimento dele, gente, era verdadeiro. Ele se arrependia, ele nem justificava as coisas, ele não tinha justificativa. Ele pedia perdão, ele tentava não errar mais, e ele se quebrantava, chorava na frente de Deus, e Deus via a verdade nele. E uma coisa muito interessante, quando ele foi o sucessor de Saul, quando ele começou a desagradar a Deus e Deus falou que ele não seria mais rei, ele falou, podem tirar tudo de mim, só não tirem a minha coroa. E Davi, quando Davi errou também, quando ele era rei e ele errou, ele falou, podem tirar tudo de mim, podem tirar a minha coroa, eu só não quero perder a presença de Deus. Então, vocês conseguem ver a diferença de um e de outro? Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E outro dia, a minha pastora Débora me comparou com Davi, num dos meus devocionais, e eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, muito lisonjeada mesmo, porque Davi era um homem que ele errava e ele se arrependia e Deus via a verdade nele. Você imagina a honra de ser chamado, esse homem tem o coração parecido com o meu, esse homem é segundo o meu coração? Então eu acho que a gente tem que pensar e agir um pouquinho como Davi, né? Errar, ninguém está livre, a gente vai continuar errando e errando e errando, porque o ser humano mais erra do que acerta, né, gente? Infelizmente. Mas se a gente se arrepender e pedir para Deus, para nos abrir os olhos e que a gente consiga, se a gente conseguir hoje errar um pouco menos do que a gente errava ontem, ou se a gente conseguir olhar para os erros de ontem e falar, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, e hoje saber que a gente está um pouquinho melhor que ontem, eu acho que já vale, né, gente? É isso, fica esse pensamento para vocês, tá bom? Eu acho que esses três vídeos falam um pouco sobre a vida de Davi, lógico que bem resumidamente, né? Mas é isso, Davi foi um homem muito especial, um homem segundo o coração de Deus. Beijo, minhas queridas, fiquem com Deus.